Olá, eu quero te apresentar aqui a boneca Docinho. Ela é feita com muito amor e carinho, né? Vou te ensinar todo o passo a passo dessa roupinha. Esse vestidinho dela é forrado, olha só que legal. O bracinho dela é articulado, ela pode ficar sentadinha. Então eu vou te ensinar todo o passo a passo. Já te peço, deixa seu like para o YouTube entregar para mais pessoas. E também já compartilha com aquela amiga que você acha que vai gostar de fazer essa boneca. E deixei aqui abaixo o link do meu Instagram para você adquirir os projetos delas, tá bom? E vamos à aula. Antes da gente começar, eu vou te explicar os tecidos que eu costumo utilizar nas minhas bonecas. Esse aqui é do Fernando Maluí. Então ele tem 4 ou 5 tonalidades de cores. Aqui no meu ateliê eu tenho essas aqui, ó, que é esse bege mais escuro, esse clarinho e o rosado. Também, se você não tiver, pode ser o algodão cru. Eu não tenho um específico que seria parecido muito com esse aqui, ó, com as tramas fechadinhas. Esse aqui, ele tem as tramas abertas. Quando você for comprar, fique atento a isso aqui, ó. Esse aqui é transparente e as tramas bem abertas. O ideal é que ele tenha as tramas fechadinhas como esse aqui. Então, veja só, antes de você riscar, observa a auréola do tecido, que é esse aqui. O lado avesso costuma ficar um pouquinho diferente do direito. Ó, você passa o dedo aqui, ele fica um pouco áspero, esses pontinhos aqui que ficam, esses furinhos. E no outro não. Daí esse aqui é o avesso. E o sentido do tecido? Sempre que você for riscar, posicione aqui, ó, nessa posição aqui. Assim, venha. Geralmente eu faço todos dobrados, né? Para facilitar o meu processo lá na máquina. Então eu já dobro dessa forma aqui. Deixo todo alinhadinho. Eu venho com o molde. Aquele molde do projeto eu já transferi para um acetato, posiciono aqui do jeito que eu quero. Por exemplo, esse aqui é a cabecinha, eu não posso colocar assim dessa forma que a cabecinha não vai ficar boa. O ideal é que fique dessa maneira aqui. Aí eu seguro bem firme, pego uma canetinha mágica e circulo bem firme, tá? Pegue firme para não sair do lugar. Depois faço o contorno aqui com a caneta mágica. Para quem não conhece a caneta mágica, ela sai com o calor do ferro, tá? Então, eu já adiantei esse aqui. O que é que eu fiz? Eu prendi com alfinete, risquei todos os moldes, corpinho, 2 perninhas, 2 bracinhos e uma cabeça. Com a caneta mágica. E vai na máquina e passe uma costura, lembrando de fazer retrocesso no início e retrocesso no final. Onde está escrito lá no projeto a abertura, você vai deixar sem fazer a costura, tá? Prenda com alfinete para não sair. Próximo passo, passe o ferro. Retire os alfinetes primeiro, passe o ferro para apagar os riscos aqui da caneta. Daí ele ficou assim. Antes de retirar, eu vou fazer aqui um da cabecinha, que é o pulo do gato, que eu costumo fazer em todas as minhas bonecas. Porque aqui eu já tô sabendo qual é o sentido dela. Essa ponta aqui mais fina é a de cima e a ponta mais achatada é a parte de baixo. Então, eu vou pegar um pedacinho de fita crepe e colar abaixo, aqui mais ou menos na metade, olha. Para no momento que eu for fazer um pique para cortar, esse tecido não desfie. Isso aqui é ótimo, porque quando você for encher, por exemplo, não vai ficar desfiando igual, por exemplo, se você for usar algodão cru, desfia bastante. Esse aqui não desfia tanto. Aí eu vou retirar, eu vou recortar primeiro, vou só retirar as partes com uma tesoura comum, para facilitar, por exemplo, a cabeça, né? Se você não tiver tesoura de picote, pode ser com essa comum mesmo. Aí vem aqui e corta com mais ou menos meio centímetro da costura. A tesoura de picote facilita nessas curvas aqui, por exemplo, esse aqui é o corpo.
Então, se você tiver com a tesoura comum, vem com essa aqui de cortar linhas e faça uns piques bem nessa curvinha, para que no momento que você for virar, encher, ele não vai ficar enrugado. E aqui na cabeça, dobre aqui ao meio, faça um pique com a unha, separa as partes, assim. Meça mais ou menos um dedo aqui, ó, ou 1 centímetro para fazer o pique. Lembrando que a costura deve ser 1,5 ponto. O ponto dela deve ser 1,5 ou 2 para ficar bem justinho, tá? Vamos agora virar as peças. Eu vou pegar meu vira-bonecas, que eu não sei se você conhece. É assim, vem uns canudinhos, 3 canudinhos e tem uns palitos para ajudar. Caso não tenha, vá com a tesoura, tá? O importante é você fazer a sua boneca. Encaixa aqui dentro o caninho primeiro, depois vem com o palito e faça isso aqui. Feito isso, faça esse procedimento aqui, ó, abrir os pontos, porque geralmente se tiver ainda com o pontinho aberto, alguma coisa assim, a costura que você não fez direito, você volta a máquina e faça novamente. A cabecinha, faça o mesmo procedimento, as outras partes, o braço, perna também. Lá onde fez a abertura de cada um, vira. Isso dá um pouquinho mais de trabalho por conta da fita, mas essa fita vai ajudar bastante no processo de não desfiar o tecido. Então, ela fica dessa forma. Para encher, eu vou usar fibra de silicone antialérgica, deixa ela bem assim, não deixa, se ela estiver cheia de bolinhas, por exemplo, não fica bom. Então, você desfaça essas bolinhas com suas mãos, deixa bem livre e vamos encher. Primeiro, pego uma parte, eu vou usar isso aqui, ó, enchedor de bonecas. Caso não tenha, pode ser com a ponta da tesoura ou uma pinça, aquela pinça de costureira, que toda máquina vem uma pinça, né? Aí vai empurrando, cuidado para não empurrar muito forte, porque ele tem duas pontinhas que pode danificar o tecido. Então, vai assim, aos pouquinhos, empurrando. Veja só, aquela parte que a gente dobra o tecido, né, na hora que vira, você joga para trás. Aqui também, ó, para não ficar feio o seu trabalho. Tudo antes de preencher toda a cabecinha. Aqui na parte de baixo. Apesar que em cima o cabelinho tampa, né? Mas é bom você fazer esse trabalho para ficar bem acabado. Então, eu já coloquei a primeira camada. Nota que aqui tá mais cheinho, aqui tá mais vazio. Eu vou pegar um pouquinho e preencher esse lado aqui da bochecha. A fibra, a tendência dela é ficar voltando, por isso que você vai empurrando com o dedo dessa forma. Aí vai enchendo aqui na outro ladinho da bochecha. E é o seguinte, eu sempre ensino para minhas alunas, a primeira parte você faça isso aqui, deixa bem amassadinho, aqui é a parte de trás, né? Essa aqui é a parte da frente. Então, eu não vou colocar mais nada aqui na parte da frente, apenas na de trás, porque se você for colocar aos pouquinhos, fica como se fossem uns gruminhos na cabeça, fica parecendo que ela tá cheia de celulite. Então, vai encher agora somente na parte de trás, vai preenchendo. Agora sim, pode ser com pouquinha quantidade. Não mexa mais com a parte da frente, tá? Aí você vai jogando para um lado e para o outro, até modelar a cabecinha. Eu já tenho aqui uma pronta, que ela ficou assim, bem durinha. Olha, o ponto é esse aqui, até não caber mais. Aí você faz esse teste, ó. Coloca o dedo aqui, insere, onde vai colocar, inserir o pescocinho dela depois de cheio, do corpinho, né? Então, aqui já tá bom. E pra tirar essas ruguinhas que fica aqui, é só passar um ferro.
Aqui que sai todas essas rugas. Tanto aqui na cabeça quanto nas perninhas. Olha só. Já estão cheias. O ponto é... Geralmente pergunta qual que é o ponto do enchimento. Até ficar bem durinho. Olha. Quando chegar, deixa 2 dedos aqui, mais ou menos, sem encher. De cada perninha. Os bracinhos... Também já enchi. Modelei bastante o dedo polegar. Assim, na hora que você for fazer, encher, modela bem ali, ó. Pra ficar bem alinhado. Pode passar o ferro aqui também. Aquelas costurinhas que eu te falei da cabeça, joga tudo pra um lado só. Aqui. Ah, esse outro também, tudo certinho. E aqui é a abertura que a gente vai fechar com pontinho invisível. Agora vamos pra parte das perninhas e o corpinho. Aqui já tá costurada, virei, né? Vou dobrar dessa forma. Assim, então eu vou dobrar dessa forma aqui, encontrar costura com costura. E fiz aqui uma marcação com a caneta mágica, para costurar as perninhas. Daí eu posiciono aqui, pego essas perninhas, assim, elas vão ficar dessa forma aqui, né? Pezinho virado pra cá. Se você quiser fazer assim, porque tem artesã que faz com as perninhas assim, né? Eu não gosto, eu gosto de colocar sempre pra frente. Então, eu vou virar ao contrário. Coloco assim pra cima, depois eu viro assim. Ó, ela tá assim pra frente, eu vou virar aqui. Pego um alfinete e vou prender. Essa parte aqui, ó. Bem na metade, prendo com alfinete. A outra também, observe bastante se tá na posição. Vou até a minha máquina e passo uma costura aqui na largura de um pé de máquina. Eu já fiz com uma para adiantar. Aqui. Passei uma costura na largura de um pezinho de máquina. Fiz a marcação antes. Olha, da mesma forma que eu falei. Pontinha do pé virado pra dentro. Depois eu faço isso aqui. Aí já fica bem acabada a parte da frente, bem costuradinha. E agora nessa parte de trás, o que eu vou fazer antes de encher? Eu dobro aqui, ó. Vinco com minha unha mesmo. Toda essa parte. Faço isso aqui. Fixo com alfinete pra fazer uma costura. Então, eu faço uma costura de um lado e do outro e deixo apenas o centro para fazer o enchimento. Assim, aí vou na máquina, retrocesso, faço retrocesso no início e no final, não esqueça disso, tá? Aqui. Deixei a abertura de apenas um dedo, mais ou menos, para fazer todo o enchimento dela. Agora, vamos para o enchimento. Pego um pouquinho. Essa parte aqui eu vou encher o pescoço, por isso que você não vá com muito enchimento, tá? Então, ó, qual que é o segredo? Eu gosto de fazer isso aqui, ó, pra ele não furar lá a parte de cima, né? Levo lá pro pescoço, sai um pouquinho, volta novamente, vai bem devagar. E empurra toda pra essa parte aqui, ó. Esse pescoço deve ficar bem durinho, tá? Olha. Novamente, vai enchendo até que complete todo esse corpinho. Agora, na segunda parte, eu já vou em direção a um ombro, a um lado. Não deixe folgado, principalmente aqui nessa parte do pescoço, tá? Coloco mais um pouquinho aqui no pescoço. E aqui do lado, depois do outro, vai enchendo até completar tudo. Olha só como ficou, bem durinho o pescoço. Aqui também, não precisa, o corpinho não precisa ser tão durinho, tá? Pode ser assim, um pouco maleável. Aí eu vou deixar aqui a parte, eu vou passar aqui pro acabamento dos bracinhos. Pegue uma agulha e põe linha dupla, dá um nozinho na ponta. A gente fazer aqui o pontinho invisível. Aqui eu passo, vincar com a unha de um lado e do outro e fazer isso aqui, ó.
Vou inserir a agulha para que esse ponto fique lá dentro. Nossa, né? Segura assim. Eu vou fazer o pontinho invisível. Eu vou inserir a agulha assim na posição vertical de um lado e do outro. Eu vou puxando. Faça isso até chegar lá no final. É importante que a linha seja na mesma tonalidade do tecido do corpinho, tá? Apesar dele ser invisível, isso já ajuda muito. Vai puxando, olha como que fica o pontinho. Para finalizar, eu vou fazer o arremate aqui normal de uma costura. Deixo essa argolinha, insiro a agulha, puxo e não recorto agora. Eu insiro novamente, saio em algum lugar da frente e agora sim que eu vou recortar essa linha. Faça isso nos dois lados e aqui também nessa parte aqui do corpinho para fechar. Agora vamos fazer a pinturinha do rosto. Seguro aqui dessa forma. Com a fita métrica, eu vou procurar onde é o meio dessa cabeça. Segura assim, na horizontal. Vem, pega o alfinete e marca aqui exatamente onde é o meio. Aqui a minha tá dando 9 centímetros. Então, eu vou lá onde tá o 4,5. Insiro esse alfinete e aqui também. Aqui dá 9 também, exatamente 9. Eu vou utilizar para riscar esse mesmo molde, né, que eu fiz, passei para acetato. Aí você vai e faz aqui os furinhos, pode ser com a pontinha de uma tesoura e o estilete aqui na parte da boquinha. Posiciona aqui e só riscar com a canetinha, tá? Mas tem uma outra forma também que a gente faz com essa régua de simetria. Posiciona aqui. Ela é bem fácil de usar. Segura bem firme. E aqui, olha só. Salta um pontinho, vem pro outro. Aqui também. É assim, é o seguinte, se você quiser um olhinho mais afastado, você coloca nos de lá. Se não, você coloca nesses outros aqui do meio. Aí vem mais um, desce aqui, ó. Marca para o nariz. E a boquinha, essa de baixo. Olha só. Aqui eu acho que vai ficar muito distante os olhos. Então, o que é que eu vou fazer? Na própria régua tem aqui as bolinhas para você fazer os olhos. Então, eu coloco aqui, ó. Aqui está o furinho. Então, eu venho na parte de dentro. E circulo, faço aqui o desenho, o olhinho. Os dois. E aqui no lugar do nariz, eu faço essa curvinha aqui pro nariz. A boquinha, eu vou te dar uma dica, que é o pulo do gato. Pegue um botão, posiciona aqui, ó. Entre os dois furinhos que eu fiz. Aí desce mais um pouquinho. Vem com a caneta mágica e faça isso aqui, ó. Meia lua. Aí fica uma boquinha. Quer mais sorridente? Desce mais. Quer ver? Eu vou descer mais um pouquinho aqui. Quer menor? Põe o botão menor. Aí na hora que você for pintar, é só tirar com o ferro essa parte da marcação. Aí já faz também da orelha, da sobrancelha, para começar a pintura. Olha só, eu achei que estava muito distante, então o que é que eu fiz aqui? Eu refiz, tá? Eu coloquei, ó, no primeiro, a bolinha aqui no primeiro. Foi assim que eu posicionei, né? Então, eu havia colocado no segundo, né? Coloca no primeiro, porque senão fica muito distante. Ou usa um acetato, conforme eu ensino, tá? Então, agora vamos para a pintura. Vou utilizar esse pincel aqui, da cor é bem macio, o meu tá bem gasto já.
um paninho de prato usado, eu já utilizo só para as minhas pinturas, tinta rosa chá, aí eu pego um pouquinho aqui, ó, retiro o excesso, retiro todo o excesso, cuidado para não borrar, tá? O rostinho da sua boneca, por isso que eu oriento as meninas fazer a pintura antes de pôr no corpinho. Aí de leve vem movimentos circulares, assim, bem de levinho. Porque se você vier com muita tinta, vai ficar pesado e não vai ficar bom. Aí você vai ter que fazer um outro rostinho, tá? Porque tinta de tecido já viu, né? É para tecido. Faça isso aqui bem levemente, até o ponto que você achar que tá rosado da sua preferência. Ah, eu havia esquecido, antes de você fizer esse procedimento aqui, molhe um pouquinho na água e tira todo o excesso, todo mesmo antes de fazer. O pincel deve ficar umedecido, tá? E agora eu venho com o pincel filete e vou fazer o desenho da boquinha. Vou segurar assim para facilitar para mim. Então, eu não vou em cima do risco, eu vou por dentro, tá? Assim, bem levinho, venho. Esse dedinho aqui, ó, deve ficar bem firme. Se puder, na mesa, ótimo. Se não, pode ser aqui na outra mão, né? Aí, vem aqui do outro lado e vou encontrar aquele. Faça primeiro um risquinho leve, depois repita o processo, ao invés de você colocar muita tinta. Cuidado para não pôr tinta demais, que é nessas horas que as meninas erram, tá? Prontinho. Depois que eu apagar o risco da caneta mágica, se necessitar, a gente coloca mais um pouquinho de tinta. Agora vamos fazer as sombras aqui da sobrancelha. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta, tirar o excesso no tecido e vir aqui, ó, e faço isso aqui. Fiz aqui dos dois lados. E com a tinta rústica, eu vou pintar o olhinho. Então, a tinta deve estar bem diluída, tá? Não com muita água. O bom é você diluir com aquele diluente mesmo próprio para tecido. Aí, faço aqui, ó, a pintura preenchendo essa bolinha. Não chegue até o final. Depois, você vai fazer o contorno com o pincel filete. Então, preencha isso aqui. Se esse pincel tiver grande, língua de gato, use um menor, porque se você tiver dificuldade, o menor facilita mais, tá? Preenche todo. Aguarde um pouquinho, espere secar para depois você vir com o filete. Eu faço assim. Eu pego uma tampinha, deixa eu puxar para cá para te explicar. Pego uma tampinha. Vou lá naquela tampa onde tem mais tinta, coloco aqui e depois eu dissolvo com água, pouquinha água, tá? E o diluente também de tecido. Faça um teste assim antes para ver se fica bom, ó. Cuidado para não ficar muito feio, borrado o rosto, é assim que as meninas erram. Aí eu vou lá, pego um pouquinho de tinta e vou fazer o contorno bem levemente. O ideal é que fique apoiado na mesa. Aqui, ó. Faço isso aqui. Aqui pode pôr mais tinta, porque não está fazendo ainda os fios dos cílios. Olha só como que fica. Eu vou fazer isso aqui em volta dos dois olhinhos com muita calma, para que fiquem os dois iguais. Prontinho, olha só, já fiz o contorno, deixa secar um pouquinho, limpa o pincel, lava na verdade, né? Quando você lava, fica aqui um pouquinho de água, né? Você tira todo esse excesso lá no tecido, ele deve ficar sequinho e você ainda deve fazer isso. O pincel deve estar novo, tá? Se não tiver novo, se tiver um pouco usado, o importante é que não tenha nenhum fio solto, assim, saindo. Desalinhado, né? Então vai lá, pega um pouquinho, porque esse momento aqui é o mais temido das meninas. Pega um pouquinho de tinta e vem, eu vou segurar aqui melhor para facilitar para mim, tá?
Aí vem aqui, ó, como se estivesse nascendo de lá de dentro do olho e faz uma curva, ó. Deixa eu fazer aqui do outro lado. Os risquinhos devem ser curvas, ó. Curvas. Vai treinando, ó. Segura esse dedinho aqui, deve ficar firme. E faça isso aqui, ó. Curvinhas. Se ficar risco reto, não fica bonito. Não fica bem acabado. Então, aqui vem, ó. Eu vou puxar um pouquinho. Olha. Geralmente eu gosto de fazer bem levinho, como se fosse o rascunho. De um lado e do outro também. Depois eu vou com a pincelada já permanente, ó. Porque se eu errar, eu tenho como apagar. Não é bem apagar, é ofuscar um pouquinho com tinta areia, por exemplo, a areia sai, né? Depende da tonalidade também, tá? Esse aqui é o mais próximo do tecido, do tom do algodão cru. Então, eu vou, coloco mais tinta. Eu começo mais grossinho lá onde tá nascendo do olhinho e vou afinando mais pra ponta. Prontinho. Do outro lado também. Cuidado, se tiver muito excesso de tinta, vai lá, limpa. Ele deve estar sempre limpinho o seu pincel. Aí vem e faça esse procedimento aqui do outro lado. A questão é treinar bastante. Treine bastante antes, né, de colocar a cabecinha no corpinho, porque é bem frustrante para uma criança receber uma boneca com o rostinho feio, mal pintado, né? Aqui ainda vou fazer mais uma vez. Nota que ele tá mais claro do que a tonalidade aqui do olhinho. Aí na sobrancelha, praticamente a mesma coisa. Eu vou começar um pouco de pressão no início e vou afinando, ó. Quanto mais fina tiver a sua sobrancelha, mais delicadinha ela fica. O rostinho da boneca, né? Aí faz isso do outro lado. No narizinho também. Tem meninas que gostam de fazer sardinhas, né? Eu vou ensinar aqui antes de fazer as sardinhas. Tem gente que gosta de fazer, tem aluna que faz com caneta da Acrylex. Então, assim, ó, eu aconselho fazer, faz uma bolinha e nota se ele vai espalhar, porque dependendo do tecido, ela vai espalhando tinta, ó. Ela vai crescendo. Você pode fazer isso. Essa aqui, por exemplo, eu fiz assim. Eu pintei primeiro aqui, né? Deixei secar. Depois eu vim e fiz o contorno com a tinta rústica. Dá certo também. E essa outra caneta, depende da marca. Ela dá pra fazer também os risquinhos. Porque tem umas que sai, se molhar, sai. Né? Geralmente as pessoas gostam de lavar a boneca, mas nem sempre a tonalidade é a mesma. Eu gosto de fazer com ela as sardinhas de leve, né? Algumas sardinhas aqui no rostinho dela. Certo? Como essa aqui já tá seca, eu vou fazer os pontinhos de luz, né? Essa aqui eu já fiz um modelinho diferente do olho. Eu fiz aqui um olhinho oval, não redondo, né, igual a outra. Aí eu pego minha tinta branca, pode ser com essa pontinha, né, do pincel. Eu vou lá e pego um pouquinho de tinta. Depois de seca, tá? Aí coloca um pontinho aqui e o outro também na mesma direção. Limpa lá, então vem com a parte da ponta mesmo do pincel, que o outro é menor, tá? Vai lá, pega um pouquinho de tinta e põe um pouco acima, o outro na mesma direção. Aí já fica a luz dos olhinhos. Já nasceu um rostinho lindo de boneca, né? Olha só, depois que eu já passei o ferro, então deixa eu dar uma diquinha aqui. Eu pego um tecido, cubro aqui a pintura, venho aqui e passo o ferro. Porque às vezes fica, né, aqui no ferro, a danifica, né? Fica restinho de tinta. Aqui, eu não retoquei pra te mostrar. Ainda tenho eu fiz aqui 2 risquinhos na frente, aqui embaixo, né?
bem fraquinhos. Eu vou retocar um pouco os cílios, o nariz e a boquinha também, que tá bem fraquinho, tá? Eu não retoquei, que eu já vou colocar no corpinho e te mostrar. E também não coloquei as luzes brancas. Mas esses aqui já tá prontinho, ó. Né? Coloquei a luz branca, a sardinha, retoquei a boquinha. Essa outra também. Olha a diferença do olhinho redondo para o olhinho oval. Aí fica a seu critério. Gracinha, né? Ah, já passei também aqui o ferro pra tirar mais um pouquinho das rugas que fica na lateral. E pra gente fixar no corpinho, como que a gente vai fazer? Inicialmente, pega uma agulha maior e a linha de poliéster, 100% poliéster, essa aqui, ó. Já dei um nozinho na ponta. Aqui. E aqui já tá bem sequinho aqui o rostinho dela, para não manchar a tinta, né? Eu vou com o meu dedo indicador, vou fazer a abertura, abrir caminho, né? Pra esse pescocinho vir, porque aqui tá bem apertado. E faço isso aqui. Ah, se tiver dificuldade de encaixar, vai com a tesoura, que ajuda bastante. Observe aqui se tá certinho, conforme quer. Olha. Deixa um pouquinho de pescoço, não deixa aquela boneca pescoçuda que fica feio demais. Eu tô notando que tem aqui um pouquinho, aqui tá mais cheio, aqui tá mais vazio. Com o cabo do pincel eu vou puxar um pouquinho pra ficar melhor, uniforme. Olha, agora sim, né? Então, daí eu vou pegar a agulha com aquela linha de poliéster. Faça com linha resistente para que você não sofra depois com possíveis acidentes, tá? Então, ó, aqui atrás eu faço isso aqui. Acabamento no início. Agora eu pego um pouquinho aqui. Ah, lembrando que tem a fita que eu coloquei aqui, ela dificulta um pouquinho, mas nem tanto, tá? Porque ela libera a cola na agulha, né? Aí fica um pouco chatinho. Mas nada que impeça de você fazer a boneca. Faça isso aqui várias vezes para ficar bem firme. E aqui, ó, para não ficar essa abertura no pescoço, eu faço assim, ó, um pontinho aqui no pescoço, na cabeça, e outro no pescoço. E vai circulando aqui também. Na cabeça e no pescoço. Volta lá para trás e faça o acabamento, tá? Olha só como ficou. Então, o que é que eu fiz? Aquele procedimento que eu fiz aqui em volta, eu fiz 2 vezes. Por isso que até puxou aqui, ó, para ficar bem resistente. Então, o que é que eu faço às vezes? Quando eu vejo aqui que tá irregular, eu venho com uma agulha grossa, um agulhão, né? Venho aqui e faço um furo. Igual eu fiz nesse. E vou puxar aquele enchimento, ajeitar ele. Cuidado para não furar a peça, né? O rostinho dela. E puxo, vou ajeitando até que eu vejo que do jeito que eu quero, né? Porque às vezes fica um lado mais do que o outro. Então, você deve fazer esse ajuste. Aqui no final, aqui atrás, eu vou fazer o acabamento, como de costume. Puxo, insiro em algum lugar aqui. Vou e recorto essa linha. Então, tá prontinho essa parte, né? Agora, vamos para os bracinhos. Vamos agora aplicar os bracinhos. Eu vou utilizar esse cordão encerado, que é bem resistente, tá? Porque a criança vai brincar bastante e é bom ter segurança nos seus produtos, né? Então, como que eu meço? Eu venho aqui uma vez, 2, mais ou menos aqui, ó, 2 vezes, 3, 4. Passou um pouquinho a mais, assim. Aí eu recorto ainda passando.
Aqui no bracinho, no corpinho, eu mexo com minhas mãos mesmo. Mas se você não quiser, pode ser com o seu próprio, com a régua, né? Que eu uso muito as minhas mãos como medição. Eu coloco aqui, ó, nessa posição, o dedo indicador e já venho com a agulha ou a caneta para marcar. Ó, aqui também no outro, a largura de um dedo. No bracinho a mesma coisa. Aí o que eu gosto de observar é o seguinte, aquela dobra dos tecidos eu ponho para dentro. Então eu venho aqui, marco também. E nesse aqui. A agulha que eu tô utilizando é uma grossa, agulha para boneca. Insiro aqui o cordão. Venho primeiramente, vou virar aqui a parte de trás, primeiramente no corpinho dela e faço isso aqui, ó. Aqui tá mais um pouquinho acima, ó. Observa direitinho para não ficar desalinhado, puxo, deixo aqui um espaço, um pedacinho de linha e vou e posiciono o bracinho. Ver se realmente está do jeito que eu quero, se não, faço tudo de novo, tá? Ó. Se quiser colocar um botão aqui, pode colocar também, tranquilo. Ou então, pode deixar assim, sem aparecer a linha aqui, ó. Dependendo se o vestidinho dela for de manga, né, para tampar esse trajeto colocando. Não é assim, já errei aqui, né? Então tiro novamente, coloco aqui, venho, insiro aqui no corpinho, saio aqui na abertura que eu fiz e agora sim que eu vou inserir o outro bracinho. Ó. Repito o processo. Então, se eu for colocar o botão, já é nessa hora. Eu vou colocar um aqui para te mostrar. Porque quando eu coloco o botão, eu passo uma vez e depois que eu insiro o botão. Eu vou colocar esse aqui. Como minha agulha não passa aqui na abertura, no furinho do botão, eu tiro. Passo aqui, ela é fácil, né? O cordão encerado, é fácil de passar. Insiro novamente e sigo em frente. No mesmo furinho, venho. Saio lá na frente e faço o mesmo procedimento aqui que eu fiz. Feito isso, ter 3 nozinhos aqui, para ficar bem resistente e a criança brincar com segurança. Antes de finalizar tudo, observa se não tem um braço maior que o outro, se tá tudo certinho aqui nos ombros, para você finalizar essa parte, tá? Tá, eu dei aqui 4 nozinhos, recorto, deixa um fiozinho aqui. Você pode até guardar aqui de baixo. Prontinho, agora vamos para a parte da pintura do sapatinho. Para a pintura do sapatinho, eu faço o seguinte, eu já desenhei aqui conforme o molde lá, com a canetinha mágica. Passei o ferro para ajeitar, para tirar aquelas curvinhas, né, que fica aqui, para alinhar mais um pouquinho. Então, agora vamos para a pintura. Eu vou usar tinta de tecido amarela e marfim. O ideal é que seja antes de colocar no corpinho, para não dar trabalho e manchar. Aqui eu já pintei outro e manchou um pouquinho aqui, não sei se dá para ver na câmera. É melhor antes, né, de costurar. Então eu faço o seguinte, ó. Eu vou preenchendo essas vaguinhas aqui, acompanhando o meu risco. Pega pequenas porções de tinta e vai fazendo isso aqui, ó. Principalmente nas curvas, tá? Faço isso aqui em todo o risquinho aqui já à frente e aqui atrás na parte da lateral. Feito isso,
pincel qualquer. O importante é que seja de pelo macio. Vou pegar esse aqui, não tem nem referência mais, mas é do cabo vermelho. E o pelo dele é bem macio. Aí pode pegar mais um pouquinho de tinta assim e espalhar. Espalhe em movimentos circulares para ficar a tinta bem, uma pintura bem precisa. Não deixe vagas, que fica feio. Por exemplo, aqui tem mais tinta, aqui tem menos tinta. Faça isso em todo o pezinho. Se você ver que ficou ralinho demais após a secagem, repita o processo, tá? Então, eu já fiz isso nesse outro lado. Nesse outro pezinho aqui. Já tá quase seco. Agora eu vou te explicar como que eu faço os acabamentos aqui da frente. Já estou aqui com a minha tinta marfim, pode ser branca também, tá? Porque a minha branca está muito ruim e não vai dar para fazer isso. Eu já tenho experiência, eu vou fazer a mão livre, mas você pode já fazer esse processo aqui com a caneta mágica, tá bom? Eu vou desenhar o que eu vou pintar na cor marfim. Então, geralmente eu coloco 3 desse lado, um aqui no meio e 3 ali do outro lado. Pego um pincel língua de gato, esse já é bem menorzinho. O outro é número 4, esse é o número 2. E vou preencher isso aqui. Aqui já pode pôr a tinta mais molinha para ajudar nesse processo. Vai fazendo bem levemente e depois que secar, você pode pegar o filete e fazer os acabamentos, ó. Pega o filete bem carregado, vem aqui e retoca onde você quer que ele fique bem pintadinho. Olha como já tá ficando. Faça isso, espere secar para depois fazer o outro. Agora vamos finalizar a pintura aqui do sapatinho. Depois de totalmente seco, vem com a tinta, eu vou molhar um pouquinho ali na água, umedecer, né? E venho com o pincel filete e faço isso aqui, ó. Eu vou fazer o contorno da pintura aqui do sapatinho. Tanto aqui quanto aqui no meio, tá? Pouquinha tinta para não ficar muito excesso. Vai bem devagar. Se possível, faça 2 vezes. Aí depois, fizer o outro lado também. Aí vem aqui, ó. Faça as pontinhas, apenas pinguinhos com a tinta amarela. Para dar um acabamento. Depois de sequinho essa parte aqui, ó. Eu venho com um agulhão de bonecas e faço 2 furinhos. Um aqui e o outro aqui. Daí eu vou colocar um cordão. Que pode ser, esse aqui é o cetim, né? Pode ser dessa fitinha também, número 0. A que você tiver em casa. Aí insere. Puxa uma das pontas para dar um nozinho aqui e fazer um lacinho como acabamento. Prontinho. Aí depois você faça isso no outro pezinho. Vamos agora ao vestido. A parte da frente,
Na verdade, ele é duplo, então tem duas partes principais, né? Então, essa aqui é uma. Aí você procura uma outra estampa parecida, esse aqui é o outro, né? Que combine também entre si, é muito importante isso, que você faça a combinação de cores, para que haja harmonia entre as cores. Que é a parte de trás e o outro também é a parte de trás. Para fazer o babadinho, eu vou utilizar essa cor azul. Combina tanto com um quanto com o outro. Isso é muito importante. Porque se você colocar um azul que combina com esse aqui e com o outro não tiver nada azul, então não vai ter harmonia, tá? O segredo das minhas bonecas ficarem bem atraentes é a harmonia das cores. Quando você for comprar um tecido, por exemplo, vai comprar um tecido estampado, procure, por exemplo, esse aqui, procure uns lisos também, igual verde, rosa, amarelo, alaranjado, combina com esse aqui. Esse aqui também é a mesma coisa, a mesma regrinha, rosa, azul, rosé também combina, rosa bebê. Esse azul, esse aqui na verdade é um azul meio que esverdeado, né? Mas muito bonito também. Então, o que é que a gente vai fazer inicialmente? Fazer uma costura em ambas, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro essa aqui, lado direito com direito, essa aqui é a parte de trás. Então, eu vou costurar apenas no ombro. Fazer uma costurinha apenas no ombro. E aqui também o outro lado. No outro também, lembre de colocar direito com direito e até a máquina e costurar apenas no ombro. Feito isso, eu vou abrir desta forma aqui. Desta forma, lado direito para cima, e vou pegar a outra parte e alinhá-los assim, dessa forma. Agora eu vou à máquina novamente e vou passar a costura aqui. Lembre-se, direito com direito, eu vou passar a costura aqui na parte de trás, vou começar aqui embaixo com retrocesso, venho até que faça a curva da gola, aqui, e finalizo lá no outro também com retrocesso, que é importante para não ficar desfiando depois. Isso é a primeira costura. A segunda costura aqui onde fica a curva da manga. Esse modelinho é sem manga, então eu já vou fechar essa parte. Se você fosse colocar manga, aí colocaria a manga nesse ponto aqui, ou uma renda, por exemplo. Esse aqui eu já fiz com estampa, fundo azul, né? Os detalhes em várias cores e o babado aqui rosa, combinando com as cores, dando harmonia entre as cores, e o outro lado também. Aí eu coloquei uma rendinha, né? Rendinha de algodão aqui, que seria neste momento, tá? De fazer essa costura. Essa aqui eu vou fazer sem a rendinha. Costura feita, agora eu vou aqui nessa golinha fazer uns piques, porque no momento que eu virar, ficar alinhado essa parte. E aqui também no cantinho, da parte de trás, tá? Vou pegar o vira-bonecas e vou virar assim, nesse sentido, a parte da frente, a parte de trás vai ficar pra lá. Então, eu vou inserir aqui e simplesmente virar. Faça isso nos dois lados, porque ele vai ficar um pouco amarrotado. Vai até o ferro e passe o ferro novamente. Veja só como ficou, passei o ferro, né? Aqui, agora eu vou juntar a parte da frente com a parte de trás para fechar o vestido. Então, vem aqui, ó,
Preste bem atenção para não errar nessa parte, tá? Eu pego essa aqui, a frente, junto com a de trás, tecido amarelo com tecido amarelo. Depois eu venho, faço isso aqui e junto a parte de dentro. Então, eu vou passar uma costura aqui, juntando as duas, e aqui, juntando as duas. Isso aqui é na lateral, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Se tiver dúvida, volte o vídeo, eu vou explicar novamente aqui, ó. Abrir, venho com... Essa aqui é a parte de trás, ó, parte de trás. Vou juntar aqui amarelo com amarelo e o branco com branco e passar uma costura. Retrocesso no início, retrocesso no final. Antes de fechar as partes, passe uma costura aqui como acabamento, arrebate a costura aqui, ó, em volta, aqui na manga, tá? Então, qual é o segredinho? Não começa do início, deixa só um pouquinho, porque aqui você vai abrir pra fechar. Então, eu deixo um espacinho aqui e outro espacinho aqui, porque quando eu fazer isso aqui, aquela costura que eu fiz não atrapalha. Prontinho, fiz as duas costuras, conforme eu falei anteriormente. Mas antes da gente virar, aqui no encontro das duas, é bom fazer os piques também, tá? Nos dois lados. Pra quando você fizer isso, ficar mais alinhadinho. Aqui como que ficou a parte da costura, né? Da manga. Olha só, já está quase prontinho. Parte de trás, parte da frente. O babado, eu já dobrei ao meio e passei o ferro. Olha, lado direito pra cima, tá? Agora, eu vou franzir. Antes de franzir, eu vou fechar aqui, ó. Venho, viro direito com direito, passo uma costura e fecho nas duas partes e depois venho e passo o franzido na máquina. Prontinho. Agora, eu vou puxar a linha franzir para que fique nesse tamanho aqui, exatamente nesse aqui. Olha. Ele não fica muito franzido não, que aqui tem 1 metro, né? Também não fica bonito se franzir demais. Aí vai franzir até aqui. Depois eu vou fazer isso aqui, ó. Alfinetar. Lado, o principal que eu falo assim, porque eu particularmente gosto mais do amarelo, mas se você gostar mais desse outro, faça do outro, tá? Que esse aqui vai ficar pra fora. Então, eu vou colocar direito com direito aqui, ir até a máquina e passar uma costura reta apenas em uma das partes, tá? Que a outra vai ser como acabamento. Olha só como ficou, veja só. Quando eu vou costurar qualquer coisa que esteja franzido, eu coloco sempre nessa posição lá na máquina, tá? O franzido pra cima, pra eu já ir acompanhando e não fazer isso, porque muitas vezes ele puxa, né, e vem pra cá, junto com a costura, e você tem que desmanchar tudo de novo. Então, vai fazendo devagarzinho. Eu comecei aqui, ó, tá? Comecei, fiz retrocesso, né? Fui até o finalzinho. Agora, eu vou virar pra cá, assim. Essa outra parte eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu vou dobrar um pouquinho, assim, meio centímetro mais ou menos, pra costurar por cima desse outro. Não deixa aparecer a costura assim, fica feio o seu trabalho. Vai costurar aqui por cima. Se quiser, passe um ferrinho antes, né, pra ficar bem alinhadinho. Passe uma costura aqui por cima, em toda a volta. Vou te mostrar aqui no outro vestidinho que eu já fiz. Então, aqui, ó, que é a parte que eu considero principal. Aí, eu virei, arrebati a costura aqui, observando bastante para não ficar aparecendo costura do franzido. Se aparecer, pode puxar também. Aí, para finalizar, eu abro e vou até a máquina e faço
uma costura de acabamento aqui, ó, arrebatendo a costura aqui, ó. Começo aqui dessa parte, venho, faço essa curvinha aqui, contorno a parte da gola, venho até aqui e finalizo. Se você tiver uma etiquetinha, é bom você colocar a etiquetinha da sua marca, que agrega mais valor ao seu produto. E também eu coloquei um velcro, tá? Eu cortei o velcro para não ficar muito largo. Cortei e passei uma costura. Então, como você já sabe, né? Aqui é a parte de colar aqui e a outra parte por cima. Então, tá prontinho o vestido. Para os cabelinhos dela, eu vou utilizar essa régua, que chama régua para cabelo de boneca. Ela vem assim, eu já enrolei aqui a lã. A lã que eu coloquei aqui foi lã ternura da Círculo, mas você pode colocar qualquer uma outra lã que você tiver em casa, tá? Então eu dei várias voltas. Aqui ele tem 10 centímetros, né? Então eu dei aqui mais ou menos umas 40 a 50 voltas. Ah, mas se você não tiver dessa régua, você vai usar um papelão nas mesmas medidas. Aqui tem 30, aqui tem mais, mas aqui você pode cortar com 10 centímetros, né? Enrola a lã em volta dele todo e na hora de retirar, retire com todo o cuidado. O papelão é maleável, dá pra fazer isso aqui pra tirar a lã de dentro, tirar de dentro da lã, né? Aí, pra passar pra máquina, essa fita crepe você vai colar na lã já enrolada, tipo isso aqui, ó, assim, já tirada do papelão, tá? Pra passar a costura por cima dessa fita e ela não sair. No meu caso aqui, eu não vou precisar fazer esse procedimento. Eu vou na minha máquina e vou passar uma costura aqui no meio. Aqui tem 30 centímetros, então eu vou aqui no 15, passo uma costura aqui, de preferência com a linha da mesma tonalidade da lã. Prontinho, já passei a costura. Daí é a hora de tirar da régua. No caso, se você não tiver essa régua, você vai tirar primeiro do papelão para depois fazer essa costura, tá? Então é só tirar aqui, ó. Pegue uma tesoura e recorte aqui os dois lados, as duas pontas. Essa lã aqui é um pouco mais grossa do que a comum. Aquela família, pinguim, também resolve o problema, tá bom? Aí deixa aqui. Pega a bonequinha. Aí eu já fiz aqui pra adiantar. Eu fiz um risco com lápis mesmo. Aqui no meio da cabeça, né? Mede aqui metade, metade. E a vem até aqui um pouquinho, mais ou menos um dedo, um dedo só da testa, para não deixar o cabelo assim muito na costura, desce um pouquinho, tá? Esse próprio fio de lã eu vou desfazer, porque ele vem com 6, aí eu vou tirar 2, já coloquei aqui na agulha, dei um nozinho na ponta e para eu costurar. Geralmente eu faço isso nas bonecas e também aqui na frente, então uma diquinha que eu faço assim, ó. Coloco aqui a lã e vejo se realmente tá certinho alinhado com o nariz. Aí eu vou deixar esse alfinete aqui, tá? Vou virar. Olha só o que aconteceu, né? Eu pintei o pezinho com a boneca, já na boneca. Aí acontece essas coisas. O ideal é que você faça antes de costurar no corpinho, a pintura, né? Pega aqui o cabelo que você já costurou. Acontece isso mesmo, de ficar um pouco assim, essas falhas, mas no momento que você estiver costurando com a agulha, vai retirar isso aqui, tá? Então, eu venho aqui, já tem um nozinho lá na ponta, mas eu vou fazer novamente isso aqui, ó. Entre os dois fios, eu vou passar a agulha, jogar esse nozinho pra dentro e vou vir já com o cabelo. Começando daqui de baixo pra tampar toda a costura que eu fiz pra fixar o pescoço na cabecinha. Aí a costura que eu vou fazer aqui é aquele ponto atrás.
dei um pontinho, volto do início, vou sair com a agulha lá na frente novamente, puxo, volto aqui, saio lá na frente. Você vai fazer esse pontinho aqui até chegar lá no alfinete. Por exemplo, essa falha, aí junta aqui, ó, vai fazendo até chegar aqui. Ao chegar aqui na testa, olha só, na costura aqui da emenda da cabeça, sobrou um pouco a mais, né, do que eu imaginava. Então, eu vou recortar esse excesso aqui, ó, e guarda para uma outra coisa. Eu já deixo um pouco a mais aqui para sobrando, porque eu não gosto que ela fica com a testa totalmente lisa, né? Então, eu vou dobrar. Apesar que essa lã é grossa, mas mesmo assim, eu faço isso. Eu vou dobrar e costurar novamente até aqui no alfinete para finalizar. Eu venho, vou lá onde está minha agulha. Como eu já havia costurado até aqui próximo, aí eu puxo essa agulha para cá. Dou um pontinho aqui onde está o alfinete e já prendo o cabelo, puxo. Pode retirar o alfinete agora. Volto costurando até aqui, só apenas até aqui, que o restante eu já costurei. Arremata essa lã e pronto, finaliza. Olha só, quando finalizar, eu dei um nozinho aqui, como a gente acaba normalmente uma costura à mão, né? E não precisa cortar aqui embaixo, corta mais pra cá. Aqui no finalzinho mesmo da linha. Agora vai dividir, né? Alinhar direitinho. Pode até pentear mesmo com o pente. Um lado e o outro. Vira aqui a frente. E vou amarrar os lados. Para amarrar, eu vou prender na cabeça. Então, eu peguei agora um agulhão com a lã mesmo normal, sem desfiar. Vou fazer isso aqui, ó. Vou amarrar aqui do lado. Então, eu vou furar um buraquinho aqui na bochecha dela, desse lado e do outro também. Então, aqui eu faço isso, ó. Puxo, corto ali o excesso e amarro aqui. Aí, toda vez que eu faço essa bonequinha, eu alinho primeiro bastante aqui. Eu viro, deixa eu só tirar novamente aqui. Eu faço isso aqui, ó. Pra ficar bem alinhadinho. Pra depois eu amarrar. Como se estivesse bem penteado mesmo. Depois venho e amarro. O ideal é que se tiver um ajudante, bem, senão é você sozinha mesmo, né? Aí segura pra você. Aí faço o mesmo processo do outro lado pra gente amarrar o lacinho. Veja como ficou, eu puxei bastante aqui, amarrei os dois, aqui também. Às vezes aqui ficam uns fios a mais, assim, mais folgados, é só ir puxando aqui pra ajeitar, tá bom? Vai puxando aqui que eles ajeitam todos. E aqui, eu vou aparar as pontas. Por exemplo, tem uns ainda que não foram recortados, né, no momento que eu retirei da régua. Como ele tá assim, desalinhado, olha só, aqui tá maior e aqui menor, eu não vou cortar assim, não, tá? Não vai ficar curtinho demais. Eu vou cortar na diagonal, assim, dessa forma. Depois eu vou pegar um lacinho, esse aqui eu vou colocar um amarelo bem forte, bem mais forte que o sapatinho. E eu encontrei um botãozinho de docinho, esse aqui é de pirulito. Aí eu já fixei com a linha, depois eu venho aqui, só colo uma cola quente
e o outro também de balinha. Aí eu colo aqui com cola quente. Aproveitando na hora que tiver com a cola quente, eu já colo aqui também, ó. Pra não ficar aparecendo essas costuras que eu fiz aqui do pescocinho. Para o shortinho, eu fiz o seguinte. Essa tira bordada, eu já coloquei aqui do lado direito com direito. Passei uma costura. No outro também. Direito com direito, passei uma costura. Aí eu coloco pra dentro as duas, ó. Direito com direito. E vou passar uma costura apenas em uma das laterais. Retrocesso no início e retrocesso no final. Quando abrir, fica assim. Aí eu vou, deixa eu virar aqui do lado avesso, jogar essa dobrinha pra cima, passar o ferro. Aí já vai apagar também o risco da canetinha mágica. Joga pra cima essa costura e passa o ferro. Porque aqui eu vou aplicar o elástico no pontinho zigue-zague, né? Então vamos recapitular. Tava assim, né? Eu costurei aqui direito com direito da tira bordada, dos dois lados. Juntei aqui também do short direito com direito. Passei uma costura. Vou abrir, passar o ferro com essa bordinha pra cima e depois aplicar o elástico aqui usando o pontinho zigue-zague nas duas partes. Prontinho, passei o elástico aqui no pontinho zigue-zague nos dois, lembrando de jogar aquela bordinha pra cima, então ela fica dessa forma. Olha só, aqui na máquina, para fazer essa parte, então eu já fiz essa aqui, né? Fiz o zigue-zague, apliquei os dois. Então, o elástico eu vou colocar de uma outra forma, né? Que aqui você já coloca e já fica fixo, mas não precisa de grampo. Então, é assim, ó. Nessa posição, dobra uma vez, depois outra vez. Vai lá na máquina e faça o pontinho retrocesso. Aí eu vou segurando aqui, ó, puxo o elástico, seguro com essa mão, venho costuro devagar, vou puxando lá atrás também para me ajudar. Vai aqui até lá no final. Olha só como que fica fixar o elástico do shortinho dessa forma. Já fica tudo pronto e bem acabado. Aí eu fiz o retrocesso no início e no final. Próximo passo é fechar essa lateral aqui, ó. Eu fecho essa aqui, depois eu fecho aqui a outra, finalizando as perninhas. Feito isso, abra, ó. Junta aqui uma perna, aqui tá o meio, né? Depois junta a outra lá e finaliza o short. Short prontinho. Corta as linhas, né? Vira o lado correto, que é o direito. E é só vestir na boneca. Bonequinha pronta. Já colei o lacinho com cola quente. Aqui eu dei um pontinho, né, no botão. E o lacinho colei com cola quente. Aqui também eu passei cola quente para assumir aquelas imperfeições da costura. Vesti o shortinho. Tá pronto o sapato. Agora sim, vamos vestir a roupinha. Como eu falei, tem duas opções. Você pode vestir desse lado ou desse. Eu vou colocar desse aqui que eu gostei mais, tá? É bem fácil, criança pode brincar, fechar aqui com facilidade com o velcro, né? Olha só que gracinha. Vamos ver aqui, mostrar aqui agora a outra, que é rosa. E a diferença é que a alça eu coloquei uma rendinha. E outra coisa também, eu não coloquei botão nesse bracinho. Deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei, deu ponto por dentro, conforme eu comentei na aula, na parte anterior. Aqui não fica marca nenhuma de costura.
você pode estar utilizando várias formas diferentes para fazer essa boneca. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha com aquela amiga que você acha que está precisando, né, fazer essa boneca. Espero que venda bastante e que Deus abençoe você e sua família. Eu deixei abaixo nos comentários o link do meu Instagram. Para você que quiser adquirir o projeto dela, é só me chamar lá, enviar um direct para a gente conversar e eu enviarei através do WhatsApp.